acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança. Programa apresentado pelo seu pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 28 de junho de 2026, estamos juntos. Que a bênção de Deus seja sobre você, sobre a sua família. Grande abraço para todos aqueles que nos escutam domingo após domingo. Nesta manhã, eu quero falar sobre o olhar de Jesus. E as músicas que eu separei, elas falam sobre isso. Talvez você, meu amigo, esteja vivendo um tempo de dificuldade, talvez esteja desanimado, frustrado com a fé ou mesmo com a crença, mas neste momento eu quero convidar você a perceber o olhar de Jesus para a sua vida. Primeira música, Atrai Meu Coração. Escute esta música. Tu és minha vida, Jesus. E a tua vontade, doce Espírito, teu alimento. Se ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença
presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Oh, Senhor, nada substitui a tua presença, Senhor. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança. Você vai ouvir agora o olhar de Jesus. E essa música, que ela inspire você a perceber como Deus ama você, como Deus deseja ter você nos seus braços, ter você abençoado, cuidado por Ele, transformado por Ele. Não importa aquilo que você fez de errado, o Senhor pode restaurar a sua vida. Que Deus use essa música para transformar você e a sua família. Pude ver uma luz penetrante, que prazer. O olhar de Jesus me vestiu de coragem pra vencer. De repente eu senti seu olhar, seu amor me envolvendo como quis. E o Espírito de Deus mergulhou dentro em mim, e hoje sou feliz. Quem tem Jesus tem novo céu, tem nova terra, tem um refúgio nesta guerra, onde matam sem temor. Quem tem Jesus tem a certeza daquele lugar que o Senhor foi preparar. O Senhor prometeu e jamais falhará. Ele é filho do rei. Igreja Santa vai subir e ocupar o seu lugar, e todo olho há de ver o grande manto se rasgar. A terra não irá tremer, mas haverá grande clamor, pois muitos levarão desculpas ao Senhor. Quem tem Jesus tem novo céu, tem nova terra, tem um refúgio nesta guerra, onde matam sem temor. Quem tem Jesus tem a certeza daquele lugar que o Senhor foi preparar. O Senhor prometeu e jamais falhará. Ele é filho do rei. Igreja Santa vai subir e ocupar o seu lugar,
e todo olho há de ver o grande manto se rasgar. A terra não irá tremer, mas haverá grande clamor, pois muitos levarão desculpas ao Senhor. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança. Você vai ouvir agora com Vavá Rodrigues, Pobre Moço Rico. E essa música eu quero aproveitar para dar um abraço em todos aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida nessa semana que passou. Também aniversário de casamento. Que a bênção do Senhor seja sobre vocês que me escutam agora, que têm sido abençoados no casamento, na vida aqui. Pobre moço rico. Aquele moço deu as costas para Jesus, perdeu. Você pode fazer diferente, mas Jesus o olhou. Jesus está olhando para você. Qual vai ser a sua reação? Escute a música. Lá vai aquele moço rico, lançando as uvas no lagar, rebanhos, propriedades, posses, tem tudo que pôde alcançar. Lá vai o pobre moço rico, deseja ainda realizar o sonho de ter vida eterna. Com o mestre ele vai conversar. Meu Senhor, a tua bondade tem mais doçura que um canavial, e a voz da tua verdade mostra o que é correto e denuncia o mal. Diz então o que devo fazer para herdar a vida que é sem fim. Disse o mestre, obedece à lei com todo o amor e toda a força em mim. Disse o mestre, obedece à lei com todo o amor e toda a força em mim. O moço escutou atento e respondeu de prontidão. Guardava cada mandamento com rigorosa devoção. Mas falta ainda uma coisa, Jesus lhe disse com amor, e essa coisa é que revela se em tua vida sou o Senhor. Vende todo o vasto tesouro que tua mão te acumulou e partilha tudo com os pobres, e verás riqueza que jamais se achou. Depois vem, segue meus passos, caminharemos juntos para a cruz. Eu serei de fato teu mestre e tu meu amigo, respondeu-lhe Jesus. Eu serei de fato teu mestre e tu meu amigo, respondeu-lhe Jesus. Neste momento nós vamos ler a Bíblia, a Palavra de Deus, e eu leio em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Quando Jesus saiu, correu para ele um jovem que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus.
conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Olhando para ele, Jesus o amou e disse-lhe: Uma coisa te falta, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido por essas palavras, retirou-se triste porque possuía muitos bens. Que o Senhor nos abençoe. Querido irmão, a Bíblia conta essa história desse homem. Algumas Bíblias trazem o jovem de qualidade que foi procurar Jesus. Elogiou Jesus. E é interessante que o verso 21 destaca algo que eu quero deixar para você também, quando diz assim: olhando para ele, Jesus o amou. Olhando para ele, Jesus o amou. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele sempre buscava uma interação com as pessoas. Ele observava as pessoas, as crianças, os jovens, os adultos, os religiosos, os não religiosos. Ele olhava todos. E Jesus sempre tinha um olhar diferente, um olhar divino, um olhar sensível às necessidades das pessoas. Ele tinha um olhar de amor, um olhar de graça, um olhar que, na verdade, poderia transformar a vida daqueles que eram alcançados por ele. Nesta manhã, Jesus também está olhando para você e deseja ensinar você a amar profundamente. Diante do olhar de Jesus, como ele olhou para esse moço, ele está olhando para você, nós podemos perceber que ele pode responder os nossos questionamentos. Bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele jovem chegou ali fazendo uma pergunta séria. Como posso ir para o céu? Como eu vou ter a vida eterna? E Jesus, ele respondeu de uma forma que aparentemente não foi aquilo que o moço queria escutar. Primeira resposta dizia a respeito ao que o homem já sabia e praticava. Você não deve matar, não deve adulterar, não furtarás, não darás falso testemunho, não vai enganar ninguém, honra teu pai e tua mãe, e foi falando. Mas Jesus, logo em seguida, falou: mas falta uma coisa, e tudo isso que você está fazendo aí é importante, mas está faltando alguma coisa na sua vida. Na verdade, Jesus sabia que aquele homem, por mais que ele se achasse bonzão, ele não estava cumprindo toda a lei. Ninguém consegue cumprir todos os mandamentos. E Jesus, ele sabia o que passava no coração dele, sabia o que passava no interior, como ele sabe da minha vida, da sua vida. E Jesus falou com ele: falta uma coisa na sua vida. E o que você tem perguntado a Jesus? O olhar de Jesus para aquele moço, o olhar de Jesus para nós é muito profundo. Talvez você esteja participando de uma igreja, talvez você leia a Bíblia, você contribui na igreja, eu sou membro de tal igreja e tal, mas isso não resolve a sua situação diante de Deus. Talvez você esteja obedecendo, mas ainda falta praticar o que especificamente Jesus falou para aquele moço. Jesus sabia que o Deus do coração dele eram as suas riquezas. E Jesus, numa certa feita, ele falou com Nicodemos: você precisa nascer de novo. Eu creio que, da mesma forma, Jesus sabia que aquele moço, mesmo religioso, ele precisava nascer de novo. É interessante também, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Jesus, na verdade, viu que aquele moço estava elogiando. Mas por quê? Jesus sabia quais eram as intenções dele. Ele queria mostrar que era bom, pois mais à frente respondeu a Jesus que praticava tudo aquilo que
os mandamentos falavam. Jesus trouxe à luz o orgulho daquele homem. Aquele moço tinha o orgulho de ser praticante da lei e de possuir muitas riquezas. Então, nós precisamos refletir na nossa vida como nós estamos vivendo aqui. Jesus, ele desejou transformar aquele homem. Da mesma forma, ele quis tirar o orgulho da vida dele. Jesus quer tirar o nosso orgulho, a nossa falta de paciência, a ira, o rancor, a falta de perdão. Ele quer tirar a nossa incredulidade. Ele quer nos transformar aqui. Mas nós precisamos confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma, espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Isso está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus conhece o seu coração, conhece o meu coração. E se nós queremos ser tratados por Jesus, nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Diante do olhar de Jesus, nós recebemos o amor que vem dos céus, a revelação maior de Deus que pode nos salvar. Jesus olhou para ele e falou: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas aquele moço, na verdade, ele não estava crendo que Jesus era Deus. Se ele entendesse isso, ele iria obedecê-lo. Jesus parou e olhou nos olhos dele, olho no olho. Declarou o seu amor através da verdadeira resposta para aquele homem. A resposta de amor para aquele homem foi: não confie no que você tem, confie em mim, confie no meu amor. Da mesma forma, Jesus está mostrando para você e para mim que nós precisamos colocar a nossa confiança nele, a nossa fé, ela precisa estar em Cristo Jesus. Em João 3,16 está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você fale: eu tenho muita fé, pastor, mas talvez você esteja colocando a sua fé no lugar errado, na pessoa errada. Você precisa colocar sua fé em Cristo. Sua fé em Cristo. O que está faltando na sua vida? O que está faltando na sua vida? Como Jesus falou para Nicodemos em outro texto, falta o novo nascimento. Você precisa ter essa transformação no seu viver. Você precisa reconhecer que Jesus é que pode salvar você, mudar a sua vida aqui. Nós somos convidados por Jesus a segui-lo como discípulos. O verso 21 fala: depois venha e siga-me. Venha e siga-me. E aquele moço escutou tudo aquilo. Falou que Jesus era bom, mas se Jesus era bom, ele reconhecia isso. Ele falou que obedecia, mas no momento de obedecer mesmo, não obedeceu nada, porque o seu tesouro eram as suas riquezas, os seus bens materiais. Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Marcos 10, 29 a 30. Jesus está mostrando aqui que quando nós passamos a segui-lo, o tesouro nosso é muito maior do que as coisas que nós julgamos ser tesouros aqui da terra, como diz o próprio Jesus, que a traça e a ferrugem consome. Você pode ser abençoado nesse momento, tendo as respostas para as suas inquietações, as suas indagações aqui. Se você deseja ter a vida eterna, como aquele moço falou, se você deseja, não fique enrolando, mas você
deve ouvir aquilo que Jesus disse, entregando todo o seu viver nas mãos dele. Entregue sua vida por completo a Jesus. Aceite aquilo que ele ensina através da sua palavra. Confie nele. Siga Jesus. Seja um discípulo dele. Não seja tolo como aquele moço que deu as costas para Jesus, saiu cabisbaixo e nunca mais voltou. Você pode ter algo diferente. Você pode fazer diferente. Que Deus ajude você nessa decisão. Amém? Amém. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim. Eu ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, diante, ó Deus, dessa história que contamos, de um homem que deu as costas para Jesus, que fechou os seus ouvidos e não quis escutar o conselho de Cristo Jesus, que nossos irmãos, nossos amigos que escutaram a palavra do Senhor nesse instante, sejam diferentes dele, que ouçam a voz do Senhor, obedeçam ao Senhor e comecem a seguir o Senhor Jesus, entregando-se totalmente a Ele. Eu oro por aqueles que estão doentes, por aqueles que pedem as nossas orações, por aqueles que estão indecisos nessa tomada de decisão. Em o nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Visite a Igreja Batista da Esperança, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas e nossa escola bíblica nos domingos às 8:30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus e tenha um bom dia com Jesus.